Bem-vindo ao programa do Carisma Open. Esse programa é dirigido pelo Seminário Teológico Carisma, Seminário da Palavra e do Espírito da Igreja Batista da Lagoinha. E por falar em Seminário Teológico Carisma, as inscrições para o Seminário Teológico Carisma estão abertas agora para esse ano 2020. E você aí, de repente, colocou um dos seus propósitos, um dos seus alvos aí para 2020, de se aperfeiçoar mais, melhorar o seu conhecimento nas Escrituras Sagradas, de, sei lá, de repente ser um novo convertido, ou você até mesmo já é um antigo na fé, não sei, mas seu objetivo é de conhecer mais as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Esse é um ano que pode ser um divisor de águas na sua vida. Então matricule-se já, faça sua inscrição no Seminário Teológico Carisma, e você pode entrar agora mesmo no site carisma.org.br, e você pode entrar ali no site e procurar qual a melhor opção para você. Nós atendemos desde o Kids, aos adolescentes, a jovens, adultos, e você pode ali fazer sua inscrição e procurar qual a melhor opção para você, para sua família, para sua casa, se é 2 dias na semana, se é todos os dias na semana, ou se é de manhã, ou se é à noite. Faça a inscrição agora mesmo e com certeza você vai ver os 2 melhores anos da sua vida. O Seminário Teológico Carisma é um seminário que preza pela Palavra de Deus, é um seminário que preza pelo Espírito Santo, pelo mover do Espírito Santo. Com certeza vai ser um divisor de águas na sua vida. Abra sua Bíblia, se você puder, aí, você que está nos acompanhando, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. Uma passagem que fala sobre dízimos e ofertas, e Paulo instrui a igreja de Coríntios dizendo assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Quando Paulo começa a instruir aqui a igreja de Coríntios, ele está falando exatamente para a igreja: olha, que cada um não contribua com tristeza ou com o coração abatido, mas contribua com alegria, não com intenções impróprias, mas segundo que o próprio Espírito direciona no seu coração. É na semeadura que o semeador determina o tamanho da sua colheita. É uma lei, a lei da semeadura é para todos. Se você planta qualquer tipo, uma qualidade específica de semente, você vai colher exatamente daquela espécie de semente. Por quê? Porque você plantou exatamente aquilo. Ou seja, se você plantou maçã, obviamente você vai colher maçã. Se você plantou, de repente, um milharal, você com certeza vai colher milhos e muitos milhões. Mas o que a lei da semeadura nos determina é que cada um realmente faça com isso com alegria. Uma das coisas interessantes que nós falamos aqui na Igreja Batista da Lagoinha é que nós não recolhemos as ofertas. Nós adoramos ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Nós podemos fazer isso de diversas formas. Então, por exemplo, aí no seu visor mesmo agora está passando as contas bancárias, que você pode adorar ao Senhor por meio pegando o seu celular agora, e você pode entrar no seu aplicativo, do seu banco, do seu celular, e você pode contribuir agora, você pode dizimar agora, você pode dar uma oferta agora, fazer um donativo agora. A tecnologia nos favorece, nos ajuda dessa maneira. Então, não deixe de contribuir, não deixe de ofertar, não deixe de dizimar na casa do Senhor. Ou seja, não deixe de adorar ao Senhor com seus dízimos e com a sua oferta para a glória de Deus o Pai. Glória a Jesus. Aqui no Carisma Open de hoje, eu queria trazer uma palavra muito específica a respeito dos efeitos da murmuração. Eu não sei se você é cristão ou não é, se você é um protestante, se você é um católico, um espírita ou até mesmo um ateu, se você está assistindo ou ouvindo essa mensagem, mas a murmuração, ela é algo que está presente praticamente na boca do brasileiro, infelizmente podemos dizer assim. É claro que a murmuração, ela tem uma explicação, ela tem dois entendimentos a respeito da murmuração, a palavra em si. Tem um sentido do murmurar, que é o entendimento mais coletivo, que é o reclamar, o resmungar, o reclamar a respeito de, e aquele murmurar que é o sussurrar baixinho. É sobre esse primeiro significado que eu gostaria de falar hoje, os efeitos da murmuração. E para isso, eu gostaria de pegar
uma história específica aqui da palavra de Deus. Uma vez, eu numa curiosidade resolvi pegar a história de Israel na peregrinação no deserto. Eu gosto de pegar várias passagens da Bíblia assim e começar a fazer algumas análises. Então, numa dessas análises, eu fiz um estudo pessoal mesmo, eu mesmo, Adriano. Falei, vou dar uma analisada quantas vezes o povo de Israel murmurou na peregrinação no deserto. Ou seja, do momento que Moisés chegou ali no Egito para libertar o povo de Israel, até o momento que o povo chegou na terra prometida. Quantas vezes o povo de Israel murmurou? Eu fiquei curioso para saber a respeito disso. Eu fiquei pensando, quantas vezes será que o povo de Israel reclamou, murmurou, assim, reclamou para Moisés e a Deus, entre a chegada de Moisés no Egito, e que ele chegou ali dizendo, olha, eu vim libertar o povo, até o momento que o povo chega ali na terra prometida, que dá aproximadamente um pouco mais de 40 anos. Mas vamos arredondar aqui, não quero entrar no mérito da linha cronológica específica aqui, mas vamos colocar 40 anos, vai? Vamos por aí, arredondar 40 anos. Mas quantas vezes você imagina, você que está aí me ouvindo ou me assistindo, quantas vezes você imagina que o povo de Israel murmurou no deserto nesses 40 anos? Talvez aí você está pensando, uau, 40 anos, do jeito que talvez você conhece essa história, talvez você já ouviu várias pregações a respeito dessa história, talvez você comece a imaginar aí, sei lá, 1000 vezes, 500 vezes, sei lá, os menos pessimistas aí talvez pensem, sei lá, 200 vezes, 100 vezes, mas, então um dia eu peguei a palavra de Deus e minuciosamente comecei a ler e a registrar cada um desses episódios, eu estou chamando aqui de episódios de murmuração do povo de Israel ali na peregrinação. Só pontuando, eu gostaria de reforçar isso. Entre a chegada de Moisés ali no Egito, dizendo, eu vim para libertar o povo, Deus me enviou para libertar o povo, até a entrada do povo de Israel na terra prometida, esse período, que dá 40 e 41 anos, foram 13 episódios de murmuração. 13, não é 3, não é 300, é 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu confesso que quando eu li isso, eu falei, não é possível. Eu até voltei, eu falei assim, deve ser mais. Eu pulei algumas partes, mas pasme, mas realmente são apenas 13. Eu vou dizer assim, no meu lado brasileiro assim de ler a Bíblia, eu falei assim, nossa, mas é muito pouco. Talvez você esteja até pensando assim, 13 vezes eu murmurei só agora, na hora que você falou isso. Mas na verdade, pasme, mas é realmente só apenas 13 vezes. Aí talvez você até pense, mas 13 vezes que a Bíblia registrou. Mas eu gostaria de ressaltar uma coisa aqui. 13 vezes foi o suficiente para a Bíblia dizer assim lá em Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de 1 a 6. Ora, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes, que os vossos pais estiveram todos sobre a nuvem, todos passaram pelo mar, todos em Moisés foram batizados, todos na nuvem como no mar, todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra que os seguiam e a pedra era Cristo. Versículo 5. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto, ou seja, todos ficaram mortos no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Ou seja, se a Bíblia nos deixou registrado apenas, entre aspas, 13 episódios, quer dizer que é o suficiente para a reprovação de Deus deixar quase todos eles prostrados, ou seja, mortos no deserto. Os únicos que entraram na terra prometida foram Josué e Caleb e seus descendentes, que foram os que não reclamaram e não murmuraram lá exatamente diante do relatório que tiraram da terra prometida.
Quando a gente lê aqui, exatamente Coríntios, nós acabamos de ler, a própria Bíblia está dizendo, olha, aprendam com eles. E é exatamente isso que eu gostaria de enfatizar no programa de hoje. É claro, eu só vou ler de forma muito rápida para você, de repente você está pensando assim, nossa, mas quais são os 13? Então eu vou ler aqui, eu tenho retorno visual, mas eu vou ler bem rápido para você. O primeiro episódio de murmuração, Êxodo capítulo 5, versículo 18 a 21, que fala, partiu os líderes de Israel devido ao aumento de trabalho por parte de Faraó. O segundo episódio de murmuração, se puder passar para mim, o segundo episódio de murmuração está lá em Êxodo capítulo 6, do versículo 8 ao 12, quando o povo ignora totalmente Moisés ao ponto dele desacreditar no seu próprio chamado. O terceiro episódio está em Êxodo capítulo 14, do versículo 10 ao 12, quando foi a primeira vez que o povo usou aquela frase maldita, seria melhor ter ficado no Egito do que tananã, né? E usaram várias vezes essa frase. Quarto episódio que o povo murmura, Êxodo capítulo 15, versículo 24 e 25, murmuraram por causa da água amarga. O quinto episódio, Êxodo 16, versículo 3 até o 15, murmuraram porque queriam comer pão e carne. O sexto episódio está em Êxodo 17, o versículo 2 ao 7, murmuraram porque estavam com sede. O sétimo episódio está em Êxodo 32, versículo de 1 a 4, eles murmuram porque eles reclamam porque não tinham mais o líder Moisés e fazem um bezerro de ouro para eles adorarem. O oitavo episódio está lá em Números, capítulo 11, do versículo 1 a 3, e eles murmuram pela dificuldade do deserto. O nono episódio está em Números 11, versículo 4 a 6, e eles foram influenciados pelos estrangeiros no meio deles, e eles murmuraram porque só comiam maná que caíam do céu. O décimo episódio está em Números capítulo 14, versículo de 1 a 4, e eles murmuram devido à guerra que eles enfrentam. O 11º episódio está em Números 16, versículo 41, e eles murmuram porque Deus matou os rebeldes entre eles. 12º episódio está em Números capítulo 20, do versículo 2 ao 5, e eles murmuram porque não tinha água para beber. E o último episódio, 13º episódio, está em Números 21, versículo 4 e 5, eles murmuram porque tiveram que dar volta no país de Edom por causa da guerra e também murmuram por causa da falta de comida. Ou seja, quando a gente lê assim numa pancada só, a gente fala, uau, murmuraram bastante. Mas só lembrando, foram em 40 e poucos anos esses 13 episódios de murmuração. Mas nós podemos extrair muitas lições desses 40 e poucos anos. O pastor Márcio sempre fala assim para a gente, quando você murmura, você está dizendo, se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria melhor. Essa frase do pastor Márcio ela é muito forte, na verdade, porque realmente a murmuração é como se eu falasse para Deus, se eu tivesse seu lugar, Deus, com certeza eu faria melhor. E convenhamos, nós não faríamos melhor, porque nós não somos Deus. Então murmuração, na verdade, é uma maldição na nossa vida. E hoje, especificamente, eu quero ser pontual aqui sobre 3 efeitos, apenas 3. Pegando todos esses 3 episódios, pegando toda essa história de 40 anos, 41 anos no deserto, eu quero pegar apenas 3 efeitos que a murmuração causa na nossa vida. Isso tanto faz. Pode ser crente, pode ser não crente, pode ser espírito, pode ser o que for. Mas são efeitos que acontecem na vida de qualquer pessoa, pessoas murmuradoras. Então vamos lá, o primeiro efeito que ocorre na vida de uma pessoa é que a murmuração gera incredulidade. Vamos lá, só para você entender bem. Quando Deus chama Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1, Deus aparece para Moisés, Moisés está ali procurando uma ovelha perdida do seu sogro, no meio do deserto, daquelas terras áridas. Aí de repente ele se depara com uma cena assim, comum e sobrenatural ao mesmo tempo. Comum por quê? Porque ele vê uma sarça pegando fogo, mas o que era o sobrenatural? Que aquela sarça pegava fogo, mas ao mesmo tempo ela não se consumia, ou seja, ela não se tornava em pó, em cinza. Então ele aquilo se torna sobrenatural para ele. Então ele se aproxima daquilo e naquele momento Deus começa a falar com Moisés do meio daquela sarça e Deus começa a falar com ele, Moisés, eu te chamei para você ir agora, vai imediatamente lá no Egito e liberta o meu povo da escravidão. Aí Moisés fica todo trêmulo, Senhor, quem sou eu? E Deus tem ali um diálogo com Moisés e mesmo assim Deus ali dá uma direção. Êxodo capítulo 3, versículo 10, Moisés vai e liberta o meu povo da terra da escravidão do Egito.
Egito agora. Então Moisés, após esse sobrenatural de Deus, ele fica impactado com aquilo e Deus dá alguns sinais para Moisés nesse momento. Deus vai e fala assim: olha Moisés, o que você tem na sua mão? Aí Moisés fala assim: eu tenho um cajado, Senhor. Aí ele fala assim: joga no chão. Aí ele joga no chão e aquele cajado se transforma em uma serpente. Agora pega esse cajado, essa serpente. Aí Moisés pega aquela serpente, ela se torna novamente num cajado. Aí fala assim: coloca sua mão no peito. Aí Moisés coloca a mão no peito, tira. Aí na hora que tira, a mão dele está totalmente branca e leprosa. Aí ele coloca de novo, aí colocou, aí tira de novo, aí tira, a mão dele está curada. É o segundo sinal, o segundo milagre, né? Aí ele fala assim: você vai mostrar esses sinais para o filho de Israel na hora que você chegar lá no Egito. E outra coisa, você vai pegar a água do Rio Jordão e você vai jogar, do Rio Nilo, quer dizer, você vai jogar no solo e ela vai virar sangue. E você vai mostrar esses 3 sinais: do cajado virando cobra, da mão virando lepra e da água virando sangue. E eles vão acreditar que eu te enviei, Moisés, vai nessa tua força, varão, rabassai. Aí Moisés vai, aí ele chega para Zípora, sua esposa, e fala o que aconteceu, coisa linda, maravilhosa. E Moisés vai todo empolgado na presença do Senhor e dos anjos e tudo mais. E vai lá para o Egito enviado do Senhor, vai lá para o Egito. Aí quando ele chega no Egito, vai vendo, ele chega no Egito, quando ele chega no Egito, olha só, ele chega, aí ele vai e fala assim: povo de Israel, o Senhor ouviu o seu clamor. Por quê? Por 400 e poucos anos, o povo já era escravo naquela terra do Egito, e por mais de 400 anos, Deus estava falando para o povo: olha, povo de Israel, eu vou libertar vocês, eu vou vir, eu estou ouvindo o clamor de vocês, por mais de 400 anos. Aí de repente aparece quem? Moisés. Aparece Moisés no Egito falando assim: Deus me apareceu lá longe, que eu esqueci agora, me apareceu lá no monte. E ele apareceu para mim no meio da sarça ardente e falou assim, e aí pegou e fez os sinais, jogou o cajado no solo, virou uma cobra, colocou a mão no peito, virou lepra, colocou de novo, curou, pegou da água do rio Nilo, virou sangue. Aí o povo ficou contemplando. Êxodo capítulo 4, versículo 32 fala assim: e todos acreditaram que Moisés tinha sido enviado pelo Senhor para libertar o povo. Coisa linda, cara, olha que sensacional, coisa maravilhosa, beleza. Só que aconteceu, imediatamente Moisés falou assim: agora cadê os líderes de Israel? Vem aqui, agora vai lá, líder de Israel, e fala para Faraó: liberta o povo da escravidão, porque nós vamos cultuar ao Senhor agora. Então os líderes de Israel, direcionado por Moisés, vão falar com o Faraó: Faraó, liberta o povo, porque agora o povo foi chamado pelo Senhor para cultuar o Senhor, para ser liberto da escravidão. Faraó escuta aquilo, fica indignado. Faraó falou: que esse povo está pensando que eles são? Cultuar o Senhor, acho que eles estão sem o que fazer. Aí o que o Faraó fez? Dobrou o trabalho deles. Antes eles recebiam palha para queimar os tijolos, agora eles tinham que buscar a palha, porque não providenciavam mais palhas para eles. E além de tudo, eles tinham que trabalhar o dobro para a fabricação de tijolos. Ou seja, dobrou o trabalho dos israelitas, que já eram escravos. Olha só, tal indignação, o que causou no meio do povo. Olha só, vai comigo em Êxodo capítulo 5, versículo 17. Êxodo 5, versículo 17. Fala assim. Faraó está falando assim, Faraó: ele, porém, replicou: vós sois muito preguiçosos, é por isso que dizeis: vamos sacrificar ao Senhor. Versículo 18. E depois imediatamente trabalhai. Palha, entretanto, não será fornecida, porém farei a mesma quantidade de tijolos. Ou seja, eu acabei de ler aqui exatamente o que eu expliquei. O Faraó falou assim para eles: vocês estão preguiçosos, vocês têm que caçar o que fazer, vamos cultuar o Senhor, vamos adorar o Senhor. Que vocês estão sem o que fazer? Vocês vão trabalhar o dobro, vocês vão ter que pegar palha agora também. Sai da minha presença, Faraó. Fique irritado com esse negócio. Versículo 19. Então, os líderes de Israel, eu quero frisar isso aqui, os líderes de Israel, viram-se em mais situação, porquanto lhes se dizia: não diminueis em nada a produção de tijolos de cada dia. Versículo 20. Assim que deixaram a presença de Faraó, encontraram com quem? Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Na hora que os líderes de Israel viram Moisés e Arão,
eles os responsabilizaram e disseram: que o Senhor vos observe e julgue, pois nos tornaste odiosos aos olhos de Faraó e os olhos dos seus servos, pondo-lhes a espada na mão até para nos matar. Olha só, o primeiro episódio de murmuração do povo de Israel, partiu de quem? Dos líderes, dos cabeça, partiu de quem estava de cima, partiu de quem era a referência, partiu de quem estava sendo a representatividade do povo. Ou seja, os líderes, na hora que encontraram Moisés, o que eles fizeram? Imediatamente acusaram Moisés: olha, que Deus te julgue, viu, Moisés? Olha só, agora nós nos tornamos odiosos perante o Faraó, estamos trabalhando dobrado. É mais ou menos assim nas entrelinhas, nos tempos de hoje. Não foi Deus que mandou você para libertar o povo? Então por que a gente está sofrendo tudo isso? Escuta uma coisa: líder, pai, mãe, gerente, chefe, é sempre referência, irmão. Às vezes a gente fica indignado com nossos filhos. Eu tenho 2 filhas. Às vezes a gente fica indignado com nossos filhos porque eles reclamam tanto, por que eles murmuram tanto, por que eles são assim? Na verdade, bem que pai, às vezes, olha só, eles só estão repetindo o que eles estão vendo. Tem um vídeo no YouTube que chama Children See, Children Do, ou seja, criança vê, criança faz. É a plena verdade. As crianças só repetem o que vêm os pais fazendo. As pessoas, ou melhor, as crianças, os nossos filhos, só reproduzem o que elas veem, as suas referências fazendo. Eles são, na verdade, reprodutores dos pais. Às vezes, nós reprovamos nos nossos filhos o que nós mais odiamos em nós mesmos. Às vezes nós, como líderes, pastores e etc., nós mais reprovamos na igreja o que nós mais fazemos fora do altar. O que é isso? Isso aqui é um episódio de murmuração. Isso aqui é um efeito da murmuração. Sabe o que é isso? Incredulidade. Um dos efeitos da murmuração é exatamente incredulidade. Ou seja, as pessoas param de acreditar exatamente uma nas outras. As pessoas param de acreditar, não só uma nas outras, mas as pessoas param de acreditar nelas mesmas e em você. Param de acreditar na sua palavra, você perde o crédito com elas. Olha só, no capítulo 6, na continuação do episódio todo aí, olha que interessante, capítulo 6, versículo 1. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 5. Então o Senhor respondeu às súplicas aflitas de Moisés, porque Moisés, logo depois disso, foi orar ao Senhor, né? Agora, portanto, verás o que hei de fazer a Faraó, pois é pela intervenção da minha mão poderosa, Moisés, que os fará partir, e por minha mão poderosa os expulsará do seu país. Versículo 2: disse mais Deus a Moisés: eu sou, o Yahvé, o Todo-Poderoso. Versículo 3, eu aparecia, olha aqui, mano, olha o discurso do Todo-Poderoso para Moisés. Eu aparecia a Abraão, aparecia a Isaac, aparecia a Jacó. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o eu sou, não fui conhecido. Versículo 4, também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes essa terra, Canaã, a terra em que eles residiram como estrangeiros. O que Deus está fazendo com Moisés? Lembra, Moisés, aqui, lembra, eu já prometi essa terra lá para Abraão, antes de você nascer, Moisés, antes de você aparecer, antes de existir povo de Israel, eu já estabeleci a minha aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. Eu já tinha dado a minha palavra. O que a murmuração gera? Incredulidade na palavra de Deus, porque Deus havia prometido. Olha o versículo 5, eu ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Deus começa a discursar, não vai dar tempo de falar tudo aqui, mas Deus faz um discurso. Eu fico imaginando, Deus não se levanta para qualquer coisa do trono, mas Deus está empolgado aqui falando, porque Deus está lembrando. Eu fiz uma aliança, e Deus está discursando para Moisés. Aí o versículo 8, fala assim, final do discurso do Deus soberano: depois eu vos farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, Isaac e Jacó, eu vos darei como possessão. Aí ele finaliza falando assim: eu sou Yahvé. Mano, que palavra poderosa. Aí olha o discurso de Moisés no versículo 9.
Versículo 9. Moisés anunciou exatamente isso aos filhos de Israel. Ou seja, Moisés chegou lá para o povo de Israel e falou tudo o que Deus havia falado para ele. Tudo. Contudo, eles não ouviram Moisés por causa do quê? Do desespero da alma e da cruel escravidão que padeciam. Ou seja, olha o que a murmuração produz. Incredulidade no coração. Por quê? Porque partiu da referência. Quando a murmuração parte dos líderes da referência, naturalmente o povo já se abate. Horas, se meu próprio pai não está acreditando, eu que sou filho, por que eu vou acreditar? Se o meu próprio pastor não está acreditando, por que eu que sou ovelha vou acreditar? Se meu próprio líder não está acreditando, por que eu que sou liderado vou acreditar? Se meu próprio gerente não está acreditando, por que eu que sou gerenciado vou acreditar? Ou seja, a referência não acredita, a incredulidade já é uma coisa assim, esqueci a palavra, contagiante. Ela contagia, ou seja, a incredulidade contagiou o povo de Israel. E não só contagiou o povo de Israel, porque olha o versículo 10. Então o Senhor falou com Moisés e ordenou: vai dizer a Faraó, rei do Egito, para sair meu povo. Versículo 12. Moisés, porém, olha o que Moisés falou para Deus, versículo 12. Moisés, porém, falou para Deus, na presença de Deus: eis que os próprios filhos de Israel não têm me dado ouvidos, como então me ouvirá Faraó, rei do Egito? Ainda mais que sou incircunciso de lábios, tenho a língua presa e não me é fácil falar. Ô, gente, observe o que está acontecendo aqui com Moisés. Presta atenção no que está acontecendo com Moisés. A incredulidade, olha como que é contagiante a murmuração. Começou com os líderes, contagiou o povo. Agora o cara que foi chamado, os calvinistas vão gostar desse termo, predestinado para libertar o povo de Israel do Egito. O cara fala assim: Senhor, olha para mim, o povo não está nem me ouvindo, quem dirá Faraó? Senhor, aí ele fala, olha só, dois questionamentos de Moisés: o povo não me escuta, quem dirá Faraó? E o segundo, e além de tudo eu sou incircunciso de lábios, eu tenho problema na minha fala. Olha só, esses dois questionamentos de Moisés mostram o quê? Um contágio já do quê? Da incredulidade, já instantaneamente contaminando o ser de Moisés. Aí Deus responde assim para Moisés: no entanto o Senhor ordenou a Moisés e Arão que transmitisse aos israelitas e a Faraó, rei do Egito, tudo que tinha ordenado. Pronto, acabou. Ou seja, Deus falou assim: não estou perguntando, vai lá e fala. Olha só, o que eu quero dizer com isso? O primeiro efeito da murmuração aqui, que eu quero dizer para vocês, para nós todos, começando de mim aqui, é exatamente a incredulidade. Nós poderíamos ficar só nessa pregação falando sobre esse efeito, que como que a murmuração traz incredulidade no nosso coração, no coração das pessoas que estão ao nosso redor, no coração da nossa família. Quando um pai de família, uma mãe de família começa a murmurar, você pode perceber, a casa se torna incrédula. Eu não posso me prolongar mais, mas você entendeu, em nome de Jesus você entendeu. O segundo efeito da murmuração que eu gostaria de dizer aqui, nesse dia, é que a murmuração se torna um hábito. Olha só que miséria que acontece no Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14, versículo 10. O povo agora já foi liberto da escravidão, já está andando lá no deserto, já está caminhando, eu vou para Canaã, aquela coiseira toda, e de repente o povo começa a se deparar com situações. Então aparece uma modinha no meio do povo. Sabe essas frases que viram modinha? Ainda mais nos dias de hoje? Começou lá em Israel, foi Israel que lançou modinha. Olha aqui, ó, Êxodo capítulo 14, versículo 10, fala assim, ó: quando Faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e eles tiveram um grande medo. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Vamos só entender aqui, o povo foi liberto da escravidão, o povo estava andando em direção à terra Canaã, mas o que acontece no meio do caminho? Eles se deparam com o Mar Vermelho, e de repente eles olham para trás, quem que está vindo? Faraó e seus cavaleiros. Na frente tinha o Mar Vermelho. Então na hora que eles veem aquela cena, Mar Vermelho, o Faraó e seus cavaleiros, o que eles fazem? Senhor, tem misericórdia de nós. Na hora que eles viram para Moisés, versículo 11, do capítulo 14 de Êxodo, e reclamaram e murmuraram a Moisés,
Não havia talvez número suficiente de sepultura no Egito, e por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Olha aqui, tem algumas versões que falam assim, ó, seria melhor ter ficado no Egito. Aqui, a partir desse momento, entre Mar Vermelho e Faraó com seus cavaleiros, a partir desse momento, que é o primeiro ano de peregrinação do deserto, lança-se uma modinha no povo de Israel. O quê? Seria melhor ter ficado no Egito. Você pode reparar, a partir de agora, todas as vezes que o povo vai murmurar, faltou comida. Ah, será que seria melhor ter ficado lá no Egito? Será que não tinha comida suficiente para todo mundo? Acabou a água. Ah, seria melhor ter ficado no Egito. Será que lá não tinha água para todo mundo? Acabou não sei o quê. Ah, seria melhor ter ficado no Egito. Virou modinha no meio do povo. Olha que modinha maldita. Maldita. Eu fico imaginando, não é teologia do Adriano, tá? Deixa eu deixar bem claro que é teologia do Adriano Henrique de Paulo. Não é da Bíblia, é teologia do Adriano. Eu acho que quando Deus ouvia assim, será que lá no Egito, eu acho que Deus fazia uma bola de fogo e tipo assim, ficava com vontade. Entendeu? Mas isso é teologia do Adriano. Mas assim, Deus é misericordioso, Ele é bom, Ele é sempre bom. Então Ele teve muita misericórdia, Ele só deixou todos mortos no deserto só. Mas Ele, olha só, olha o que a murmuração vira um hábito. Essa modinha virou o quê? Moda. Aí tudo que acontecia, olha que eu tapei. Ah, será que no Egito não tinha para todo mundo? Será que no Egito virou moda? Gente, escuta uma coisa, quanto mais você murmura, mais você vai murmurar. Parece retórico, mas é uma verdade. Hábito, comportamento, vira mania, toda hora. Você pode reparar, e gente, dá agonia, na verdade, ficar perto de pessoas que murmuram toda hora. Dá desespero, porque toda hora a pessoa está reclamando, vai dando desespero. Quem murmura, na verdade, não percebe que ela reclama. Porque, na verdade, ela reclama de tudo. Por exemplo, a pessoa que murmura, ela reclama de tudo. Se está calor, nossa, mas está calor demais. Aí, de repente, o tempo fecha. Nossa, mas esse tempo está louco, hein? Aí, de repente, chove. Ah, mas tinha que chover justo hoje. Aí, de repente, sai sol. Nossa, mas ficou abafado, fosse melhor, ou faz chuva ou faz sol. Ou seja, a pessoa pode fazer as 4 estações no ano. Nada agrada um murmurador. Por quê? Porque é hábito. A murmuração vira um hábito, ela se torna um hábito. Esse é um efeito, é o segundo efeito que eu gostaria de mostrar para nós aqui hoje. Você pode reparar que o murmurador ele acaba desenvolvendo até algumas frases de modinha, né? Acontece alguma coisa, ele fala, eu já sabia. Eu não falei? Eu não disse? Como sempre eu disse, eu tenho razão. Ou seja, ele próprio desenvolve algumas frases de modinha, as próprias frases dele, né? Uma pessoa murmuradora, ela se torna insuportável. Por quê? Porque em tudo ela reclama, vira um hábito na vida dela. Talvez você é essa pessoa e talvez você está assim, uau, Adriano, como que eu faço para mudar esse hábito? Eu até anotei uma frase que gostaria de ler. Para toda mudança de hábito, exige uma mudança de comportamento. Nesse caso específico, o murmurador, no caso que está reclamando de tudo toda hora, nada está bom, ele precisa absorver o princípio de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Tiago 1,19 diz assim, vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para se irar. Ou seja, qual o princípio aqui para o murmurador, nesse caso aqui? Para perder esse hábito de ficar murmurando. Isso aqui, fale menos. Isso é autocontrole. A Bíblia fala em Gálatas 5 sobre o fruto do Espírito chamado domínio próprio. Ou seja, permita o fruto do Espírito domínio próprio ser desenvolvido na sua vida. Você que tem esse mau hábito, vou dizer assim, é um mau hábito de ficar murmurando por tudo, reclamando por tudo, fale menos. Quando você... fale para você mesmo. Ore, fala do Espírito Santo. Me lembra para mim ficar calado. Porque o Espírito Santo vai lembrar.
Você pode reparar, na hora que você sair assim de casa e falar, mas vontade de falar, mas não vai falar. Por quê? É uma forma de você permitir calar a sua voz externa, aí você vai começar a ouvir sua voz interna, e o Espírito Santo vai calar a sua voz interna. Por quê? Porque você é a habitação do Espírito Santo. Se preocupe em calar primeiro a sua voz externa, porque a voz interna, o Espírito Santo se preocupa com ela. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender a fazer para perder esse hábito é calar essa voz externa. Porque aí o Espírito Santo vai fazer o quê? Voz interna. Fica calminha aí que eu estou aqui. Deixa eu trabalhar dentro do seu espírito, aqui dentro do seu coração. E a terceira e última aqui para a gente finalizar. É o terceiro efeito da murmuração. Nesse caso aqui, eu queria reforçar isso, podíamos tirar vários efeitos aqui, mas eu quero só falar esse último aqui. O terceiro efeito da murmuração é que ela gera insatisfação. Olha só, a murmuração gera insatisfação. É uma plena realidade. Números capítulo 11. Números capítulo 11, versículo 4. Diz assim, um bando de estrangeiros que havia no meio do povo de Israel encheu-se de cobiça e gula, até os próprios israelitas se tornarem a reclamar, murmurando, quem nos dará carne para comer? Nós nos lembramos do peixe que nós comíamos por um nada no Egito, dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e até dos alhos. Versículo 6, agora estamos aqui definhando, privados de tudo, nossos olhos nada veem, senão esse maná. Gente, olha isso aqui, o povo de Israel comia do maná que caía do céu. Deus liberava todos os dias um maná, um pão, chamado de pão, um pão que descia do céu e alimentava o povo da própria mão. Aí, olha o que os murmuradores começaram a fazer, reclamar do pão nosso de cada dia. Tem gente que agora que está me ouvindo não tem um pão para comer. E o povo de Israel, olha o que o efeito da murmuração faz, gera insatisfação. Deixa eu falar uma coisa para você. A ingratidão, ela afeta os seus sentidos. Totalmente, os seus 5 sentidos. A ingratidão vê a provisão com um desprezo, porque a provisão de Deus era o maná, eles começaram a desprezar. A ingratidão torna o seu paladar amargo, porque, nossa, de novo esse maná. A ingratidão faz o seu olfato ficar fétido, porque você começa, nossa, eu não aguento mais o cheiro disso, não aguento mais comer isso, eu não aguento mais sentir esse cheiro. A ingratidão tapa os seus ouvidos para o que é bom, exatamente, e a ingratidão remove sua sensibilidade, porque você não começa mais a tocar e perceber as coisas com o seu tato. Ou seja, olha o que a murmuração faz, ela gera uma insatisfação tão grande em você, que ela aplaca totalmente a sua satisfação. Como que eu elimino a insatisfação? De uma maneira, transformando ela em gratidão. Adriano, o que eu faço então com essas murmurações? Estou descobrindo que eu sou um murmurador, uma murmuradora. O que eu faço? A lição que eu gostaria de deixar para encerrar esse programa hoje é a gratidão. Comece a agradecer mais, ao invés de murmurar, agradeça. Agradeça a Deus pelo que você tem, agradeça a Deus por aquilo que você está vestindo, agradeça a Deus por aquilo que você está comendo, agradeça a Deus pela família que você está inserido, agradeça a Deus pelo transporte que você usa, agradeça a Deus pelo trabalho que você tem, agradeça a Deus pelo dinheiro que você ganha, agradeça a Deus pela saúde que você tem. Transforme a murmuração, a insatisfação em gratidão. É a única maneira de nós aplacarmos definitivamente a murmuração, não apenas dos nossos lados, mas também do nosso coração. Nesse dia eu gostaria de finalizar esse programa orando por mim e por você. Senhor, nós ouvimos hoje, por meio da Tua Palavra, esse ensinamento da Tua Palavra, Senhor, a respeito de murmuração, Senhor. Sobre os efeitos da murmuração na vida de uma pessoa, como ele é devastador, ó Pai. Como ele gera incredulidade, como ele produz, ó Deus, uma insatisfação, como ele gera tantas coisas destrutivas em nosso coração, ao redor das pessoas que convivem com a gente, da nossa família e principalmente em nós, ó Pai. Mas nesse dia eu lhe peço, no nome de Jesus, que o Senhor possa preencher por meio do Teu Espírito Santo, ó Pai,
Tira toda a murmuração do coração e do linguajar, ó Pai, e coloca gratidão, ó Deus. Coloca, Senhor, no coração de cada um, para começar de mim, ó Deus, um coração grato ao Senhor, ó Pai. Transforma o nosso linguajar, ó Pai, em vez de ser uma língua murmuradora, mas sim numa língua benéfica, Senhor, uma língua que glorifica o Teu nome, que bendiga ao Senhor, no poderoso nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Esse é o Carisma Open, um programa do Seminário Teológico Carisma. Espero que você tenha sido abençoado no nome de Jesus e até a próxima.